Oi, que bom que você veio! Estamos começando mais um PeruaCast, episódio 3, e hoje nós vamos falar sobre cenografia. Temos alguns convidados e mais uma vez contamos com alunos do CAV. Este episódio ele tem o apoio da Lei Paulo Gustavo pela Secretaria de Cultura do município de São Bernardo do Campo. PeruaCast, episódio 3, cenografia. Estamos contando com vários convidados. Temos Adilson Vieira. Grande Adilson Vieira, Raira Azabi, Isabelle, aluna do CAV. Que semestre você tá, Isabelle? Se apresenta pra gente, por favor. Prazer, eu sou a Isabelle, eu tenho 23 anos e eu tô no segundo semestre do CAV. E é a minha primeira vez aqui no PeruaCast e tô muito animada para participar desse podcast. E vamos ver. Legal, Isabelle, obrigado. E temos aqui também outro aluno do CAV, o Eric. Se apresenta pra gente, Eric, por favor. Olá, meu nome é Eric Zedek, tenho 27 anos e tô no segundo semestre do CAV. Legal, obrigado, Eric, por ter vindo. Deixa eu falar um pouquinho dos nossos convidados, então. Vou começar pelo Adilson, porque ele ficou meio envergonhado, constrangido e tal. Então ele me mandou um perfil tão pequenininho que vai ser rapidinho. Adilson Vieira, arte educador, diretor, ator, cenógrafo e produtor teatral. Só isso. Isso. O Adilson é daqui de Santo André. Fala um pouquinho de você, Adilson. Santo André ou São Bernardo? Ah, não, a gente tá em São Bernardo. Você é de Santo André? Eu sou da ABC, né? É. Eu nasci aqui na Pauliceia e morei bastante tempo em São Bernardo e agora estou em Santo André. O meu estúdio, meu galpão fica em Santo André e a gente faz cenografia de balé. Que legal. Eu trabalho com balé, o meu carro-chefe é o balé. Então hoje eu atendo 50 escolas de balé no estado de São Paulo e para fora também. Tenho outros estados que eu atendo também. Legal, Adilson. Muito obrigado. O Adilson, ele é um parceiro já de longa data, daqui da Perua, meu. Já fizemos muita coisa juntos. E aí a intimidade gera abuso, né, Adilson? Mais ou menos. E agora eu vou falar da Raira. Aira. Ai, meu Deus, eu sempre erro. Aira Azabi. É isso. Então tá bom. A Aira, ela é bisneta de africano, neta de baianos, professora na rede pública de São Paulo, arquiteta e mestre em ciências sociais pela Unesp. Realiza um trabalho de anos dentro da militância do movimento negro e ativista LGBTQIA+. E ela identifica-se como travesti e é coordenadora da organização e administração do CAU São Paulo. Isso. O que é o CAU São Paulo? Então, o CAU, ele é é como se fosse a Ordem dos Advogados, só que dos arquitetos, né? Então, é o Conselho Estadual de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo, né? E aí eu tô lá cuidando, durante os próximos 3 anos, da gestão administrativa do Conselho. Legal. Que massa. Obrigado por ter vindo, Ana. Prazer é meu. Meus especialistas da noite, do dia, da tarde, depende de quem tá vendo, né? O que é cenografia? Eu vou deixar o mestre começar. Você tá maluco? Eu? Você tá maluco? Eu vou falar antes do cara, não tem como não, gente. É muita responsa. Bem, cenografia. Cenografia, a palavra vem do grego. Cenografia é o grafismo da cena. Mas ela é muito mais abrangente que isso, né? Na verdade, hoje o conceito de cenografia, ele está em tudo. Tudo que você vê tem cenografia, né? E hoje a cenografia ela vai para muitos lados, muito campo, né, que ela tem, que ela percorre. Quando a gente fala em espaço cênico, é onde a cenografia entra de desenhar o espaço cênico, né? E se você quiser completar alguma coisa, você também pode completar, que vai ser legal. Eu adoro. Na arquitetura, né, as minhas experiências na cenografia é entender o quanto que o espaço, essa composição do espaço, ela remete também e dá apoio à história,
né? Como que ela traz para a realidade visual, dando recursos visuais, né? Eh, então, por exemplo, dentro da arquitetura a gente pensa muito, né? Então, primeiro fator óbvio, além das questões estruturais, né? Se para de pé, se não para de pé, se suporta uma pessoa em cima, se não suporta, é uma discussão inerente, não tem como, né? Apesar de ser muito pouco, né? Os arquitetos que são chamados para fazer cenografia, né? Pode chamar a gente mais. E pode chamar a gente mais. E o recurso histórico, porque às vezes quer se fazer ali um retrato histórico, né? E para se não pecar nesse processo da espacialidade, da temporalidade do espaço, é importante ter um arquiteto, né? Porque esse arquiteto, arquitete, né? Ele vai ter esse conhecimento, né? Como que esse espaço se dava na década de 30 do século passado? O que era o espaço em Santo André no século XVIII, né? Então, o arquiteto ele vai ter elementos, né, da geografia, do espaço, da construção urbana, da construção da cidade, né? Então, Do elemento da memória, né? Constituidor da memória mesmo. a cenografia é isso, é a dramaturgia do espaço, né? Então, o arquiteto, sim, ele faz parte, muita parte, porque, na verdade, a cenografia, ela acontece na arquitetura Sim, primeiro. sim. No teatro grego, então tinha toda a arquitetura do teatro grego, onde as cenas existiam ali. Então, e aí a arquitetura, ela vem primeiro, toda a parte, depois é que começa, então, a, a, a Você, cenografia. você fala arquitetura na questão estrutural do espaço estrutural do teatro espaço, primeiro. Que tem, exatamente. inclusive, tem as questões de áudio, né? Eu tava vendo, tem uns teatros de capela que chama, quando é no fundo e o pessoal tá em cima, todo redondo, como é que chama aquele? De arena. Não, é o De arena, sim, arena, de arena. arena. Que capela? Então, o teatro de arena, normalmente ele era feito Em colinas. em colinas, e a acústica era perfeita, e eles colocavam vasos em determinados lugares para que o som se propagasse. Então, lá embaixo, quase 100 metros, o ator falava, e também tinha umas máscaras que tinham como se fosse um microfone, Um um megafone. megafone. Então, essa máscara projetava a voz. E Que tinha legal. toda a parte de trás, que era a arquitetura, Sim. e que ali eram feitas os coros. Né? Inclusive, quando a gente vai pensar na estrutura do teatro, né? Pode ver que na grande maioria dos teatros que nós temos, a inclinação da parede para rebater o som, né? Toda a estrutura do teto é feita também para rebater o som para baixo. Não é à Os toa. teatros. Deveria, né? Deveria. Não tem, nem todos têm um projeto arquitetônico, mas deveria. Ah, Né? Então é um pouco isso. E aí na arquitetura a gente vai chamar a cenografia, né, no campo do cinema ou do teatro, né, a gente vai chamar de arquitetura efêmera. Para a gente é um tipo de arquitetura, né, porque estamos projetando ali também o espaço. A gente está desenhando, há uma ideia conceitual que dialoga, obviamente, com a obra, com o diretor, né, mas faz parte do processo É artístico. isso. A cenografia, ela não precisa. Existem espetáculos que têm uma cenografia. Por exemplo, a iluminação, ela é cenografia também. Então, a cenografia é quando você coloca. O som, ele pode ser cenografia. O texto indica cenografia. Então, vamos pegar os textos de Shakespeare, por exemplo. Na época não tinha uma cenografia. Então, quando queria delimitar esse espaço, então vamos ao cemitério. Então, o ator mesmo contava, fazia essa cenografia Legal. através do texto, né? O cenário, ele faz parte da cenografia. Legal. A iluminação, ela faz parte da cenografia. E o ator, ele pode fazer a cenografia. Então, que movimento é esse?
o movimento de abrir uma janela, ele já criou uma cenografia, Sim. né? Então ele não precisa ter nenhum elemento ali, ele cria essa cenografia. E aí você tem os cenários que vão compor uma cenografia. Então o cenário ajuda a compor essa cenografia. Então, a luz ajuda a compor, ela vai te ambientalizar, ela vai colocar você nesse espaço. E caminhar os olhos também, né? Para onde que eu quero que o meu leitor olhe? Para onde que eu quero que o público olhe naquele dado momento, né? Então, a iluminação, ela acompanha a narrativa. Sim, sim, Ela constrói, ajuda a consolidar essa narrativa. sim, sim. E aí você tem, na luz você tem a direção, você tem a cor da luz, né? Se você tem uma Uhum. luz mais quente, você tem uma Sim. luz mais fria, você consegue alterar ali aquela sensação de horário do dia, Uhum. né? Então você ambienta de muitas formas, assim, um mesmo quarto ali, você tem uma sala com uma janela, você troca a cor da luz que está entrando naquela janela, você indica todo Exatamente. a Sabe que ambientação. tem um exemplo muito bacana que nas novelas da Globo, eles ambientalizam de acordo a iluminação, toda a iluminação. A Sim. novela das 6, geralmente é mais clara, Sim. porque tá no É, finalzinho do dia. na verdade, ele tem um tom que é mais âmbar. Porque, principalmente quando é uma novela que nem essa que está passando agora, Ó, que ela é de um outro período, é de uma outra é de época. Então tem uma luz que Sim. fala daquela época. Eu acho interessante também como a luz mostra o momento que você tá feliz, aí é super claro, ou quando você tá Sim. triste, e aí fica azulado, fica uma Ou cor mais escurece. escurece. E isso traz muito sentido pra cena, então vai de alguma forma mostrando pro espectador o que que tá acontecendo ali. Então, Sentimento também, né? no sentimento, aham. Isso é cenografia. Você pode colocar lá uma música, um entardecer ou um anoitecer com grilos. Esses grilos já estão mostrando que tá noite, que tá Uhum. e a luz vai caindo. Então, isso faz parte da cenografia também. Sim. Então, que normalmente a gente fala cenografia, já lembra em cenário. Uhum, né? uhum. Então a gente fica ali, mas não é. A cenografia é uma composição. Ela vai te situar naquele espaço de cena, né? E também, e quando você trabalha a cenografia, o figurino, a maquiagem, eh, a iluminação, você tem que estar com todo mundo junto. Porque de repente você quer fazer lá ah, Macbeth. Aí você vai entrar com a saia da rainha toda vermelha, bonitona, né? Aquele vermelho de sangue. E aí então você bota uma luz amarela em cima, já vai virar marrom a saia da rainha. Acabou com. Então, tem que estar sempre conversando, todo mundo junto. Vai ter o diretor, vai ter o cenógrafo, vai ter o iluminador. Seria muito legal, eu falo puxando a sardinha assim, mas que o cenógrafo, ele tem que saber de tudo, assim, né? Um pouquinho da iluminação, um pouquinho do som e muita conversa. E CD também, né? Tem hora que, não, eu quero isso. Não, 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 peraí, vamos conversar. Cada um vai ceder um pouco da tua, como é? Das ideias. Das suas ideias. E é através da conversa que você vai chegar num ponto. O trabalho em equipe, seja ele qual for, é uma grande briga de egos, né? Isso é o ego, é isso que eu queria falar. Tem É que ser aquela batalha seu de ego. sempre. É. E aí a gente volta, a gente tá batendo esse martelo assim nessa tecla em todos os episódios, que é a questão do trabalho em equipe. O cinema, o teatro, são artes em equipe, né? Sim. E aí você tem, diferente de um quadro e tal, que você vai lá e faz ele sozinho, você tem que pensar no quadro, que é o filme, que é a tua peça, né? Você pensa no todo. Se todo mundo que tá em volta estiver pensando no todo e não em si, aí o trabalho fica legal. Agora, se tiver né, pensando ali, não vou fazer isso porque não é minha parte, sabe? Aí Teve uma vez que eu fiz um cenário e
não vou citar nomes, mas aí o meu cenário estava lá. Então, na hora de iluminar, que eu trabalho muito com tela, Aham. telões, assim, né? E aí, então, mas é difícil você colocar no teatro, porque esse espetáculo, ele levantava as telas. Então, era a primeira tela, a segunda tela, e ele ia levantando. E aí, o teatro, ele tinha um contraluz, e o cenário, ele ficou na frente do contraluz. Então, quando se liga o contraluz, ele vaza na tela. E aí, ele perde todo o desenho que está na tela. Uhum, uhum. Todo o desenho. Então, é a sensibilidade de ver aquilo, né? A sensibilidade de estar vendo. Puxa, eu não vou acender a luz agora, o contra, porque vai matar o cenário que está ali. Vai matar o cenário, vai matar o espetáculo todo. Não é o meu cenário, não é porque é o cenário. Não, é porque vai prejudicar todo o espetáculo com aquela luz que está atrás fazendo esse Na tela, contra né? e projetando na tela. Então, às vezes, a gente tem que ter a sensibilidade disso também, né? Ah, e às vezes também encontra a saída, né? Eu tive uma experiência que eu me empolguei muito, né? Era um tributo ao Chorão, né? E aí eu fiz toda uma pesquisa sobre a vida do Chorão, né? Santos. E aí não dá para falar de Santos sem falar de barco, sem falar do porto e sem falar de container, né? E visitei alguns lugares que o Chorão ia muito, em Santos, tal. Eu falei, cara, a gente precisa trazer areia para dentro. Olha a brisa da pessoa, né? Eu falei, a gente precisa trazer areia para dentro. A pessoa, mas como? Eu falei, não, a gente vai forrar, fiz até o cálculo de quantos metros cúbicos de areia eu ia precisar para forrar o palco. Óbvio que não ia dar certo. Óbvio, porque imagina essa quantidade de areia dentro de um teatro, né? E aí, quem ajudou a pensar numa saída, porque a ideia era boa. A ideia da areia do container era boa. Inclusive, a gente colocou um container, não colocou o container, né? A gente representou o container, né? E parte da banda estava em cima do container. É, foi o luminotécnico. Ele falou: não, e se a gente usar tal luz? Cara, deu o ar da praia, Aham. sabe? A gente conseguiu reproduzir, sabe? Com toda a iluminação. Opa, É. né? Com toda a iluminação que tinha, né? Compôs a ideia que eu estava trazendo para o cenário. Que era fazer, não, vamos trazer Santos para cá. Como que a gente traz Santos para a capital? Uma ideia também, até minha professora falou essa semana, que em relação, por exemplo, eu quero fazer chover num set. Em vez de realmente fazer chover, porque é muito difícil, é muito complicado, Uhum. por que não trazer o som, o trovão, ou A trazer luz. a luz, ou a pessoa aparecer encharcada? Quem vai assistir já vai entender. Sim. Então, tipo, a gente não precisa realmente levar literalmente, por exemplo, a areia, é só realmente a luz, o som, tudo para compor. Então, Tem outras formas também de compor, né? Usando a criatividade para trazer o mesmo sentido. Não Sim. pensar literalmente. Sim. Pensar fora da caixinha, né? No meu caso, eu pensei areia. Falei, não, vamos botar areia. Eu falei, não, cara, calma, não dá pra você colocar areia no palco, né? uhum. Você vai colocar 3 metros cúbicos de areia, vai espalhar numa camadinha fina. Depois isso vai parar em tudo quanto é canto. Imagina limpar. O Areia pessoal da é complicado. limpeza do teatro ia amar vocês. Nossa, eu ia falar da minha mãe, eu ia ter que contar o nome da minha mãe pra chegar a pessoa certa, né? Vai ter areia até. Agora, uma coisa, uma questão que tem é a diferença daí da cenografia de teatro e de cinema, Uhum. né? A gente tem uma diferença importante. Conceitualmente é a mesma coisa, mas tecnicamente tem bastante diferença, né? Sim. Eu brinco que no teatro, o que você falou do ator, né, fazer parte da cenografia, no teatro, se você pega um Fresnel desse, você deixa ali e o ator entra em cena, você tá olhando, você tá vendo a luz. Aí o ator entra e fala assim: nossa, como a lua está linda hoje. Cara, você não vê mais um Fresnel. Você vê uma lua. É. E aí você assume que aquilo é a lua e você fica o resto da peça vendo a lua. No cinema isso não funciona. Se o ator olhar pro Fresnel e falar que é a lua, acabou o filme. Cara, vamos Esse maluco fumou, gente. Já era. Tem um filme chamado Dogville.
Ah, é incrível, incrível. É um filme incrível aquele, porque não tem, é tudo marcado no chão. A cenografia é maravilhosa desse filme, Mas ele traz isso como conceito, como né? conceito. E aí você abraça. É. Ele tem um cachorro desenhado no chão, e a hora que você ouve o som do latido, parece que aquele desenho se mexeu. É inacreditável, assim. É bem legal, Muito bem é feito. bem legal. O que você está falando faz muito sentido. Não sei se vocês assistiram o Alto da Compadecida 2. Uhum. Gente, assim, sintam-se à vontade de discordar, tá? Eu achei que foi um pecado aquela cenografia. Total, Eu achei que foi um pecado, porque total. trouxe toda uma cultura nordestina, folcloricismo, porque o cenógrafo fez o que? Desenhou umas casas tortinhas, entrou. Foi tão lindo o Gente, primeiro que colocou as que pessoas trouxe no a lugar realidade, certo, a né? Que trouxe, realidade. E de repente o segundo trouxe o eles cerrado, acabaram sabe? com Trouxe a aquilo. caatinga. É. Não, sabe? Aí me colocam uns prédios mais distorcidos ali, claro, a fachada ainda lembra, né? Uma cidadela ali do começo do século passado, mas não é isso. A gente não é, né? A gente tá retratando a realidade ali, né? É complicado que, assim, se fosse tipo um Dogville, se o Alto da Compadecida 2 não fosse o Alto da Compadecida 2, fosse um outro filme, Ah, você aceitaria. Sim, Talvez. mas talvez. Você não aceitou porque o primeiro era diferente. Então você Não. estava vendo uma continuação, Não, não é? não, a minha crítica foi porque eu tô retratando um local, tô retratando um aquele espaço, local ele não existia. aquele local não existe. Como que eu retrato o Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, Cristo Redentor vem na minha cabeça, Corcovado vem na minha cabeça, Copacabana vem na minha cabeça, tudo, eu posso estilizar essas formas, posso desconstruí-las, estilizá-las, né? Mas se eu tô retratando época, eu tenho uma certa crítica. Assim, se é um filme atemporal, que ele. Porque para mim ali não estava retratando absolutamente nada, era atemporal, era um Uhum. lugar perdido que eles colocaram ali. Não sei de onde era, que ano era aquilo, não dava para perceber. Então, se não tivesse o primeiro e fosse aquela coisa ali, eu ia aceitar. Talvez, Né? eu acho, Mas eu talvez você. Talvez foi com uma expectativa, Isso. comparando Vocês os acham? dois. É. Pode ser, você foi com uma expectativa pensando que talvez. E sempre vai, né? Pensando que o segundo sim, filme sim. vai ser melhor. É porque talvez o cinema tenha um elemento que não dá para comparar com o teatro. Que o teatro, tipo, é como ler o livro, né? Eu acho que o teatro está mais próximo da leitura do livro, porque ele te dá a capacidade de interpretar, de pensar junto, de conceber a ideia junto. E de O criar cinema, ele te dá. coisas, né? Exato, Você- fazer relações. Isso. Você Agora, o consegue cinema ver não. uma parte e criar o O resto. cinema não. O cinema ele te dá foco, ele te dá enquadramento, ele te dá plano. Né? Então, quando você vai lá e dá o plano médio, você está dando cenário. Você deu Você tudo. está dando Entregou todas as tudo, informações. entregou tudo. Né? Quando você dá o plano fechado, você fala, não, olha que essa pessoa está chorando, irmão. Né? E aí eu acho que o problema do filme foi justamente esse. Mas eu Porque acho, a gente conhece a história, a gente sabe que o Suassuna escreve no sertão de Pernambuco, né? Ele descreve a cena. E aí, de um filme que tenta dar continuidade a uma história, eu achei que foi um erro cenográfico. eu não assisti, mas como o primeiro filme é uma coisa muito icônica já do cinema brasileiro, então todo mundo já assistiu, Várias todo vezes. mundo já viu que era o cenário era real. Só E pode- quando vai pro outro filme, né, que é o segundo, a gente nota a diferença. Então, vem a crítica em cima disso, porque já tá uma coisa estabelecida no primeiro filme também. Pode ser. Não, e ainda tem, complementando isso, ainda tem o peso do sentimento. Porque você assistiu o primeiro numa outra época, tem Li o quanto? Suassuna. 30 anos. 30 anos. 30 anos. Então você Isso. estava numa outra época, né? E aí, ao longo da tua vida desses 30 anos, quantas vezes você assistiu? Nossa, é Então verdade. você tem aquela memória sentimental de vários momentos da sua vida. Tem uma relação afetiva. Exatamente. É. E aí, a hora que chega o segundo e ele não te dá essa memória afetiva ali naqueles primeiros minutos, aí te derruba. Por isso que eu falo, se fosse outro filme,
outro título, outra coisa, Sim. com a mesma linguagem, talvez você aceitasse melhor, né? É sempre uma possibilidade. Mas ainda tem uma crítica. Eu vou manter a crítica, porque aquele cenário, não, gente. Porque a gente passa o ônibus, aí você vê que é ideia de cenário mesmo, sabe? É. É que é ideia de cenário, né, gente? Né, sabe esse cenário mais precário, que você faz só a Sim. silhueta do prédio? Não Eu olhei aquilo e falei, parece Mais gente, teatral, né? Mais teatral. não, nem teatral, parece que foi era folclórico. feito, uma coisa que Fica cômico, né? Tá não cômico. teve uma pesquisa, não teve nada, foi feito ali assim, vamos fazer Põe prédio aí, rapidinho. deve ter casa. Deve ter casa, põe aí uma casa. TCC. Vamos Deve fazer ter põe aí um negócio aí. até o ônibus era um ônibus, sei Da lá, década de 70. eu não sei o que era aquilo. Prazer em rever. Acho que esse é o primeiro filme que eu faço que não é bem um filme, é uma festa, uma celebração. Acho que quem for querer analisar e julgar como filme vai se dar mal, assim. Não é isso, é para celebrar. Muitas efemérides. 10 anos do Encantamento de Ariano, 25 anos das filmagens do Primeiro Alto, ou seja, Bodas de Prata do Alto. Muita coisa legal. E a gente estreia no dia 25, que é o dia de Natal. Então, é um presente mesmo. Se você soubesse o que eu tô sentindo aqui dentro agora, você não sei, mas eu tô sentindo um cheirinho queimado. Misericórdia, esqueci da panela! E aí, me fala uma coisa, como que vocês entraram nisso? Então, você vem das artes cênicas, e aí conta pra gente como que você caiu Sim. na cenografia. Olha, é assim, na verdade, minha primeira faculdade foi publicidade e propaganda. Eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei do grafismo, né? E aí eu vou fazer publicidade e propaganda, porque na minha época, nos anos 80, publicidade era o auge. A gente era uma coisa que Washington estava Oliveto tava- arrebentando. Washington Oliveto, as propagandas de TV, né? Propaganda do sutiã, né? Então tinha muita coisa. Putz, eu vou fazer propaganda. Ah. E eu gostava muito da coisa do. Aí eu entrei em propaganda. Só te cortando, mas o cinema era uma coisa tão distante, né? Que talvez a propaganda fosse um pouco mais Mais próxima. próxima, era uma coisa que Propaganda tava. também não é cinema? Mas eu acho que o cinema, o conceito cinema pra gente. E assim, na época a gente tinha pouca mídia. A gente tinha TV, Rádio, rádio, jornal, jornal, revista, revista, folhetim. os folhetins, né? que pode ser Nada considerado disso você jornal. interagia? Outdoor. É. É. Nada disso Era você isso interagia, você não que a tinha, gente tinha. você não tinha troca. É. Você ia só engolindo, né? Poucos canais, que só Sim. tinham os canais Abertos, né? abertos, então aquilo vinha para você de uma forma. É isso. E aí Essa é a verdade. Essa é a verdade. E Você também, tinha... também foi um período de massificação da comunicação, né? Exatamente. E aí você tinha aquelas propagandas do Washington Oliveto, que era maravilhoso. Então, eu fiz metodista, né? E a metodista era a primeira do ranking. Entrar na metodista fazer propaganda na minha época Era fazer medicina na USP, né? Era Era concorridíssimo. concorrido. E aí fui fazer propaganda. Mas me dei muito mal, porque a propaganda era mais marketing, era venda e coisa que venda. Gostava muito de vender, ainda não gosto muito de vender, eu sou péssimo para vender, qualquer coisa, eu sou péssimo para vender. Aí então eu acabei a faculdade de propaganda. Nessa época eu trabalhava como ilustrador e arte finalista na Grow Brinquedos. Eu fazia as embalagens da Grow. Não. Então era bacana. E aí acabou a faculdade, eu falei, eu vou entrar numa escola de arte. E a época tinha em Santo André a FATEA, que depois virou FAINC, e aí infelizmente acabou. Então eu entrei na FATEA e fui fazer educação artística. E aí dentro da educação artística tinha artes cênicas e tinha também artes plásticas. E aí então vamos fazer artes cênicas, artes plásticas e depois artes cênicas.
E aí, então, na arte cênica, eu comecei a fazer teatro, gostei do teatro. Eu já fazia teatro, assim, fazia teatro igreja, fazia aquelas coisinhas poucas, e sempre gostei, né, de estar em cena. E aí eu comecei a fazer e fui fazer artes cênicas, que nas artes plásticas eu já tinha meio que um domínio ali, né, eu já trabalhava há muito tempo com a arte, com as artes plásticas. Aí depois então eu falei: "Ah, quer saber, eu vou fazer agora artes cênicas". E aí comecei a fazer os cenários dos meus próprios Ah, que espetáculos, legal. né. E nessa, o povo ia, gostava daquele cenário: "Ah, dá para fazer para mim? Ah, dá para fazer para mim?". E aí uma vez alguém me indicou para fazer um cenário para balé. Na verdade não era nem cenário, eram elementos cênicos, adereços, e aí eu fiz alguns adereços, elementos cênicos, e depois eu já entrei para fazer um cenário, fiz um cenário, ficou super legal, e daí eu não parei mais. Então, e aí eu até deixei de ir para o palco e só fiquei na cenografia. Ai, que da hora. Isso tem quanto tempo? Ah, já faz um bom tempo. Tem 30 anos já que Uau, tô nessa brincadeirinha. que massa. Bem legal. E você, Aira, como que da arquitetura... Você pergunta pra mim depois que o cara responde, velho. Porque Você você... tem coragem de me perguntar. Porque é outro perfil, e é isso que é bacana Sabe que nessa a gente tem uma coisa em troca. comum? A minha primeira graduação é em comunicação sociais, Olha só. né? E só que em marketing. Porque eu queria, né? Nos anos 90, o Washington Oliveto ainda estava na crista, a África estava na crista, né? Acho que a África ainda existe, né? Agência de publicidade África. Não sei. Eu acho que Eu ainda acho que sim, existe. Eu acho que ela ainda é existe, mais não nova, sei, né? não sei, né? Não atuo mais, né? E aí eu fui para a universidade porque, né, eu era uma criança viada, e cresci uma criança viada, e eu falava, não, mano, a gente precisa ir para comunicação porque é lá que está o discurso, é lá onde está a narrativa, tal. E aí fui para a universidade, né? Não cheguei a atuar em agência de publicidade, mas em trend de marketing, sabe, em PDV, né? E um pouco que eu pude interferir foi, né? Uma vez o gerente de marketing chega e fala: olha, a gente vai fazer uma ação. Trabalhava numa empresa de fotografia, né? Que não tem no Brasil. Na verdade, acho que nem tem empresa de fotografia no Brasil, né? Não, Fabricantes, não, né? fabricantes não. É, Escritórios. E aí ele vira para mim e fala assim: olha, a gente vai participar de um evento e eu quero uma equipe lá colocando a nossa marca, nananã, nananã. Foi no hotel chique em São Paulo, o Renascença, que ainda existe ali na Paulista e tal. E era um evento de fotografia. Aí eu falei, pô, da hora. Aí veio o briefing, né? Ah, mulheres loiras, brancas, não sei o quê, 3 homens altos, eu não lembro, tô chutando o número agora, tá? 3 homens alto, com perfil, não sei o quê. Falei, porra, chefe, se a gente botar um preto aqui, né, mano? Era o meu rolê. O meu rolê era esse. Falei, mano, como que a gente esse negócio de preto, de viado, de travesti, como que eu trago a galera aqui pra dentro, né? Aí ele vira pra mim e falou, pô, você tem razão, bota o negão aí dentro. Eu falei desse jeito, bota o negão aí dentro de Beck. Eu falei, porra, mano, aí você me fode, né, velho? Aí você não me ajuda, né, mano? Aí você quer estereotipar. Eu tô aqui querendo botar um preto aqui dentro do bagulho, você quer estereotipar o negão. Isso que é época? Anos Isso foi... 90. Não, aí já era 2000. Tá. Aí já era 2000, eu vou pra faculdade em 2000. Eu tô com 44, né? Eu sou uma jovem era, senhora. já era pra estar mais... Já, mas até hoje tem dificuldade. Até hoje você tem uma dificuldade de inserir a Mas galera no esses cenário. estereótipos já estavam diminuindo ali anos 2000, Já né? tava. Porque 80 e 90 era pesado. O Era negócio pesado, era pesado. Mas 2000 também a gente começava a fazer uma discussão, né? Sim. Olha, nossos corpos não são estereótipos, nossos corpos também são corpos, né? São corpes, mas ainda tinha, porque ainda tem hoje, né? Aham. Aí eu me decepciono pra caraca. E aí um professor na universidade, eu fiz o NIP, e aí ele dava aula no Objetivo. E aí ele falou, mano, você foi monitora dele na universidade e tal. Ele falou, por que você não vem dar aula no Objetivo? Aí eu fui dar aula no Objetivo e curti, fiz ciências sociais e fui dar aula no colégio.
né? Foi dar aula no colégio. Só que é isso, a arte sempre acabou puxando a gente, né? Eu falava, mano, eu queria fazer arte, velho. E dando aula de ciências sociais, eu sempre puxava pra arte. Sabe? Teve uma vez, olha a loucura, né? Teve uma vez que eu virei para meus alunos e falei, galera, o rolê é o seguinte: a gente vai falar de identidade e vocês vão fazer instalações pela escola. O que é uma instalação, professora? Eu falei, expliquei o que era uma instalação e tal. E saíram coisas fantásticas. Explica pra gente o que é uma instalação. Instalação é... Nossa, gente, do lado do cara que vai ficar difícil Não, falar isso, né? A instalação é quando eu tenho um elemento visual, né? Que, né, ele pode ser tanto estrutural ou não, né? Mas que ele dialoga, que ele se comunica, ou que ele faz refletir, né? Que ele tá no meio ali No meio, na dos transeuntes passagem. ali, na E a passagem. galera tinha liberdade para colocar onde quisesse. Então brotou instalação no palco, na escada. Pô, a galera escreveu na escada sobre meritocracia, sabe? E aí você tinha um processo de subir a escada, você não podia só subir a escada, sabe? Eu falei, puta caralho, como que a galera pensou nisso? Saca? Né? E aí eu falei, mano, eu queria fazer arte. Aí eu falei, pô, mas eu não quero ficar na sala de aula. A instalação, ela tá falando muito com a cenografia, né? Sim. Cara, teve um aluno, a gente tem amizade até hoje, né? Ele pegou várias bonecas e fez uma instalação com várias bonecas e a discussão dele era sobre maternidade, Nossa. Bacana. saca? E aí você parava para aquilo e você falava, caraca, mano, como assim, velho? Um menino pensou nisso, né? Um garoto de 14 anos pensou nisso. Eu falei, mano, também quando a gente dá asa, o negócio acontece. E aí eu queria estudar artes. Falei, pô, eu vou estudar artes. Só que eu não queria continuar na sala de aula. Tô sendo bem honesta com vocês. Falei, não, gente, sala de aula tem tempo de validade. Não acho que dá pra dar aula o resto da vida. Não recomendo. Eu acho que é uma delícia dar aula, a relação de troca é muito intensa, a gente aprende muito com os alunos, mas não acho que é para sempre. Acho que a gente tem que deixar a gente nova chegar também. E aí eu falei, eu vou estudar artes. E aí eu falei, puta, por que eu não faço arquitetura? Me matriculei no curso de arquitetura, prestei, né? Passei em terceiro lugar na universidade, fiz Fundação Santo André. Eu queria estudar na Fundação Santo André. E foi no ano que a Fundação Santo André abriu o curso de arquitetura. Oh, que legal. Eu fui a primeira turma. Primeira turma. Eu fui a primeira turma do curso de arquitetura, né? E dentro da arquitetura eu entrei com essa perspectiva de descobrir a arte, e aí eu chego lá, eu descubro as exatas, né? Eu descobri engenharia, física, química, engenharia de solos. Eu falei, pô, mano, Não era isso. não era bem isso que eu Começou a queria. Mas também descubro uma perspectiva da arte que para mim era velada, assim, sabe? De quando a gente fala de arquitetura efêmera, de quando que a gente fala que a linha também é arte. Eu saí isso, eu acho que talvez essa frase sintetiza o que é arquitetura para mim. Tem um arquiteto francês que já falecido, que ele falava o seguinte: a cidade é a maior obra de arte coletiva que a humanidade foi capaz de construir. E aí acho que essa frase sintetiza para mim por que eu comecei e terminei arquitetura e ainda me identifico, saca? Porque é isso. É, a cidade com todas as suas contradições sociais, humanas, econômicas, ela é uma construção coletiva. Vista de qualquer perspectiva, ela é uma construção coletiva. Porque a parede que você pinta a cor da sua casa interfere na casa do vizinho. Sim. Se o vizinho bota um jardim ali, interfere na paisagem da quadra, Uhum. sabe? Se eu corto aquela árvore que estava ali há 300 anos 300 anos é impossível, mas sei lá, 30 anos na calçada, quando eu corto ela, o meu vizinho talvez reclame, talvez não fale, mas reclame em algum lugar. Da mesma forma que se você não arruma a sua casa, ou se o seu vizinho não arruma a sua casa, Sim, né? Deprecia também a sua Sim. do lado. é uma composição artística, Lindo isso. humana. E aí eu tô pensando nisso assim, e tô puxando isso que vocês estão falando pro cinema, até por conta deles, né? De como vocês
podem usar todas essas informações, devem usar todas essas informações, da mesma jeito que ela está falando de usar, né, de você, da cidade ser essa arte, e você usar isso para compor os seus filmes, para compor as suas cenas. Como que você enxerga isso na rua? Eu tenho um amigo, diretor de cinema, que ele fala que ele não tem carro, e ele quando ele tá para fazer um filme, escrevendo um filme, coisa assim, ele não usa Uber. Ele só usa condução e não usa fone de ouvido. Aí fiz exatamente essa cara, né? E perguntei por quê. Aí ele falou: cara, na rua estão todos os meus personagens. Então eu entro no ônibus sem fone e fico ouvindo tudo. A fofoqueira. Eu fico A ouvindo. tia do tricô. Ele falou: eu fico ouvindo tudo. E aí, dependendo da conversa, eu vou e sento perto. É ali que tá meu personagem. É na rua que tá meu Caraca. personagem. Então é nisso, é na instalação, é na arte, é no dia a dia, no cotidiano da rua que tá o filme. Porque se você não fizer um filme que as pessoas se identifiquem, você não fez um filme. Caraca, mas sabe que você Fez falou pra isso? quem? E aí eu tava citando o Ariano Suassuna, porque eu sou apaixonada por ele. Acabou de sair o Auto da Compadecida 2. O Suassuna falava isso. Uma vez perguntaram pra ele, mas de onde que você tirou, assim, dentre várias histórias que ele escreveu, né, gente? Claro. Vários poemas, vários, né, vários livros. O Auto da Compadecida talvez seja o mais famoso, mas o Suassuna é uma Sim, figura extensa. única, biografia, né? E aí ele fala, mano, essa galera existiu. O Chico existiu. Sabe, um cara que tava lá, que contava umas mentiras, que todo mundo sabia que era mentira. O Chico existiu. Então, talvez produzir arte seja extrair o que a gente é capaz de ver de uma humanidade. E assim, eu acho que é legal até entrar agora na cenografia, em adereços, em elementos cênicos, em falar da textura, Sim. em falar de objetos. É isso, é de olhar tudo que está ao teu redor. Que ele serve tanto do jeito que você falou, dos personagens estarem na rua, mas como tudo está na rua, Sim. tudo está ao teu redor. Sim. E tudo pode ser transformado. Sabe que teve um ano, eu cresci no Centreville, né, um bairro de Santo André, né, e tem uma escola de samba. E aí, certa vez, eu encontrei um carnavalesco, falei: "Mano, por que você não faz tal coisa? Esse carro aqui eu era capaz de andar assim, não sei o quê, bababá, bababá". Aí ele: "Faz o carro". Falei: "Oi?". Mas eu nunca fiz um carro de escola de samba. Já que você tá falando aí. Não, ele: "Você não levanta a casa?". "Levanto". "Ah, mas você não, né, bota de pé?". "Eu boto". E aí a ideia era botar o cheiro na avenida. A gente não conseguiu porque não tinha recurso, mas a gente desenhou o carro, cara, a gente desenhou o carro e a ideia era levar o cheiro, porque ele estava falando das Olha flores. que legal. Era um enredo que falava das É. flores. E a gente falou: "Mano, como a gente fala de flor, a gente fala de cheiro? Isso. Não fala de textura, né?". É sensorial, né? É uma É, forma de pegar todos os sentidos das Sim. pessoas. A gente não conseguiu, não teve recurso, mas Mas a ideia é interessante. a gente pensou em tudo, em botar o carro de pé. E aí, como eu te cortei, como você chega na cenografia? Então, eu dei alguns exemplos já, né, dei alguns exemplos que foram Eu sei que aparecendo. você fez cenografia para teatro, né? Sim, sim. Você chegou a trabalhar com cinema? Com cinema ainda não. Tá. Com cinema ainda não. Já acompanhei. Não fiz a cenografia. Eu acompanhei porque tem amigos que são diretores, né. Não, que eu parei para pensar aqui, eu acompanhei não, mas eu acompanhei. Você Eu não fiz fez a cinema? cenografia. não, cinema não. Eu Faria, mas fiz, tenho vontade. não, eu fiz como ator, mas como cenógrafo não. Ator a gente já fala disso, safado. Não, não precisa falar. Não? Não. Tá bom, então a gente não fala. Ele mente. Eu Ele mente, minto, né. eu minto. E aí, então, daí das composições e tal, das E aí eu coisas. tinha uma vontade muito grande, que ainda estava casada com a comunicação, que era trabalhar com arquitetura efêmera em eventos. Eu acho fantástico. Eu acho fantástico você construir aquela coisa que todo mundo olha e fala: "Ué, como ficou de pé?", sabe, né. E em eventos é muito possível fazer isso, porque o cara quer chamar atenção mesmo, né. Ele precisa, Tem verba. ele tem verba e ele precisa chamar atenção, né. E aí eu comecei aí.
eu comecei, né, projetando, né, para feira de eventos. Legal. Legal. Eu comecei. Isso é legal. A cenografia tá em toda parte, né? E aí o ponto que ele tinha, eu acho que 45, era muito pequeno, né, mas era uma empresa de filtros. Eu falei: "Cara, tem que trazer água", ó a brisa de novo da pessoa. "Falei: "Tem que trazer água pra cá, velho". Aí ele: "Como?" Eu falei: "Não, a gente vai botar água aqui dentro, mas a gente não tem muito recurso". Eu falei: "Quanto tem?". Aí ele falou lá quanto tinha, tal, né. Aí o que que eu fiz? A gente pegou alguns telões, desculpa, telão, a tela de projeção do projetor, a gente colocou ela dando um sentido de água, e o projetor projetava água. E a gente colocou um vidro, uma cascata de água, acabou, entendeu? Emenda a água real. Exato. Atual. E o barulho da água, né. Bacana, E bacana. conseguimos. E aí a gente volta no que ela falou da chuva, né? Uhum. A chuva que você tem essa mistura, né, de sentidos ali, que é o que você tem que usar no cinema. Né? Aí o cinema você não tem o cheiro, então já é um sentido a menos que você tem que já você não adianta pensar nele, Sim. né? Você tem que pensar ali no visual mesmo e no áudio, né? Que é o mais legal. E em termos de mercado de trabalho, como que vocês veem assim? Olha, a cenografia ela tem um campo gigantesco no mercado. E tem pouco cenógrafo, viu? Assim, a mão na massa mesmo, muito pouco. Eu vejo que. Porque você tem cenografia em tudo quanto é canto. Você pode usar cenografia no vitrinismo, na vitrine, você Sim. pode usar cenografia Dos eventos? em eventos, a cenografia no cinema, a cenografia cênica, puxa, dá para falar uma cenografia de propaganda, cenografia de. Tem muita coisa, né? E PDV, né? Que é a propaganda que você tá falando. isso, PDV. é. Então, eu acho que tem um mercado bem legal para cenógrafo. E aí nós temos dois mercados aqui, por isso que eu chamei vocês dois. Você é mais projetista, Sim. né? Com a questão da arquitetura, e você é projetista também, só que desenvolvedor, né? A Raira, eu sei que ela não desenvolve porque ela não tem uma garagem, que é o sonho dela, tem uma garagem como oficina, que ela já me contou, e ela não tem essa garagem, então Ainda. acaba não desenvolvendo as coisas, né? O ateliê dele é incrível. Ainda não tenho. Mas Vai ter. E aí no ABC, isso tem uma diferença? O que vocês acham assim hoje, cenografia ABC? Nossa, Ai, eu acho que é São Paulo, viu? o ABC é muito complicado. O ABC a gente sempre batalhou pela arte, pela arte. Mas a nossa cultura, infelizmente, e não é pejorativo, tá? Mas é a cultura de apertar parafuso. Porque as grandes montadoras vieram para cá e a gente ficou na cultura de apertar parafuso. Então, e pela proximidade que a gente tem de São Paulo, que tudo acontece em São Paulo, pô, então vamos para São Paulo ver teatro, vamos para São Paulo ver cinema. Hoje que tá vindo os cinemas dos shoppings, as coisas que vieram para cá, né? Mas e é difícil a gente manter aqui porque parece que os governantes não gostam de teatro, parece que eles não gostam de arte. Não, não gosto. Não gosto. Então, a gente fica muito à mercê dessas coisas assim de Porque não tem como o governante gostar de arte. e assim, vamos ao teatro? Putz, vamos ao teatro. Para onde a gente vai? Tem peça em São Bernardo? Tem peça em Santo André? Tem peça aonde? Quem são os fazedores? A gente tinha, hoje a gente ainda tem, mas são poucos, poucos, poucos. Então, quando você fala vamos ao teatro, vamos para São Paulo. Eu vejo que todo mundo vai para São Paulo. Vamos para Né, São eu, Paulo. eu, eu, eu concordo totalmente com você, porque, por exemplo, quando a gente vai para Campinas, Campinas tem uma produção, né? Sim. Mas Campinas fazendo uma analogia com São Paulo, também
né? É o centro da metrópole regional ali, né? Da região, da grande Campinas, né? A nossa proximidade com São Paulo ela é boa, mas ela também nos causa alguns problemas, né? Porque é muito fácil. 10 quilômetros você está no centro de São Paulo. Exatamente. Talvez, Aí você tem uma talvez Campinas estrutura- ele esteja num ponto diferente. Campinas é São Paulo do interior, né? É a capital. metrópole do interior. não Eles é? falam que eles são a capital do interior. Então, Eu- quem- pra- Pra você. né? A galera de Campinas fala isso, né? Ah, não, aqui é a capital do interior. É. Eles até sacaneiam. E o ABC é o quê? Eu falei, não, o ABC é o ABC. quem está na região de Campinas, ali, que é uma Americana, Sumaré, Sumaré e tal, todos pra Vinhedo. Campinas para Sim, Pra consumir. E consumir. da mesma forma que a gente vai. né? E é E aí- engraçado porque antigamente aqui era o polo do cinematográfico, que era os estúdios Veracruz, né? E agora hoje em dia foi tudo lá para São Paulo. E agora que a gente está começando a retomar, mas antigamente tinha bastante produção cinematográfica aqui. Foi onde que a gente começou, foi aqui em São Bernardo, né? Nos estúdios Veracruz. E aí quando acabou foi tudo para lá, mas aos poucos tá voltando, mas tem que voltar, né? Vamos voltar para esse Aos tema muito poucos, ao poucos, né? porque, assim, o Veracruz realmente era uma produção maior até da América Latina. Veracruz foi o auge. A gente só perdeu porque houve tramóia. Então, os nossos filmes eram produções maravilhosas. Os filmes brasileiros na época, eram filmes de ponta. E a gente vendia esses para soltar esses filmes. Então, eu não sei se isso é fato, tá? Mas pelo que eu estudei há um tempo atrás, era assim: os filmes brasileiros eles foram comprados pelos americanos. A distribuição seria feita pelos americanos. Só que eles compravam os filmes brasileiros e não distribuíam. Engavetavam todos os filmes. E aí colocavam os filmes deles, né, Distribuição. na distribuição. Então o nosso filme ele teve uma queda muito grande, porque aí ninguém via o filme, não tinha um retorno. E aí o estúdio era maravilhoso, só que não tinha esse retorno. Eu quero. E aí Desculpa. acabou que o filme americano ficou o que é hoje, o filme brasileiro não, né? Eu queria emprestar uma análise aqui, né? Compartilhar com vocês. Eu acho que a gente tem uma discussão do que é a cidade e o que essa cidade é capaz de prover e oferecer, né? A gente está numa cidade que ela se entende como produto e entende o indivíduo também como produto, né? Logo, se você é produto ou consumidor, você tem que estar lá para consumir, né? E não é interesse de uma cidade que se organiza por shopping, de novo compra, e vende o shopping como uma ideia de lazer, ofertar teatro. Porque observa, eu faria uma mesma analogia com os parques das nossas cidades, da nossa região. Temos parques maravilhosos, belíssimos, todos cercados, todos fechados. Saca? Pois é. Tipo, qual não fecha às 6 horas da tarde, fecha às 8. Entende? Por quê? E detalhe, nós tínhamos cultura nos nossos parques. Eu me recordo inúmeras vezes a Emia se apresentando no Celso Daniel, Sim, antigo Duque de Caxias, sim. né? Na minha época era Duque de Caxias, gente. Né? Inúmeras vezes eu vi a galera expondo filme no Duque de Caxias, sabe? Mas aí entra uma disputa do mercado, saca? É interessante pro mercado? Agora, mas na capital, Mas é burrice, porque é interessante para o mercado. eles não entendem assim, porque é consumo. Eu tive A não ser que- sabe, o único lugar que conseguiu fazer isso? O único lugar que conseguiu juntar as duas coisas? São Paulo, Então. entende? A gente Porque aí o volume permite. Você Aqui a gente falando- não conseguiu. Você vai falar de, vamos lá, Santo André, Paranapiacaba. Maravilhoso. Um museu a céu aberto. Uhum. Mas lá vai ver. Vai ver se tem um investimento lá Não que tem. merece. Não tem. Eu fui
para Inglaterra no ano passado, e aí fui no museu da Revolução Industrial. Pô, cheguei lá, eu vi Paranapiacaba. Olha que louco. Mas Paranapiacaba, né? Bem cuidado. Uhum. Falei, putz, como é que a gente não tem um negócio desse lá? Pô, tudo muito bonitinho, as casinhas todas lá, com aqueles elementos antigos, todinho, contando a história da Revolução Industrial da Inglaterra. E aí você fala, puta, quanta história Paranapiacaba não podia contar de uma forma bacana, de um investimento, de trazer gente do Brasil todo para conhecer Paranapiacaba. Né? Não é a nossa loja. E aí, caramba, você perde isso, você perde isso. Você perde muita coisa que tem, né? Você falar de museu. Puta, quanto tempo o Museu de Ipiranga ficou fechado? Sim. O Museu de Santo André, quantos anos está fechado sem motivo nenhum? O prefeito foi questionado, né? E qual foi o respaldo do prefeito? São Bernardo do Campo. Os equipamentos de cultura fechados simultaneamente, assim, um atrás do outro. Com justificativas, assim, cara, que deixaria a gente de cabelo em pé. Você fala, mas como que o cara tem coragem de justificar uma coisa dessa, assim, sabe? Por exemplo, São Caetano, ou São Bernardo do Campo, não tem demanda. Como você tem coragem de me falar que uma cidade de 800 mil habitantes não tem demanda para visitar um espaço cultural? Tá de sacanagem. E, ao mesmo tempo, nós temos uma sociedade que é extremamente carente à cultura. Extremamente carente. Só que eu ainda firmo meu pé nessa minha análise, tá? De que é uma cidade construída para o consumo e vende o consumo como proposta de lazer. Sim. E aí, se você for pensar, acho que há 10 anos atrás, nós tivemos um evento que ficou conhecido como Rolezinho. Né? Inclusive aqui em São Bernardo, né, na época eu fazia parte do sindicato e dos professores, e a gente garantia a entrada dos meninos no shopping, porque os shoppings falavam o seguinte, não, os moleques não podem entrar aqui. Mas por que não pode? A gente entrou no Ministério Público, o Ministério Público garantiu, e aí os guardas não deixavam o moleque entrar. E aí a gente foi lá e fez frente, falou, como que não vai deixar a gente... Ficamos lá, e a molecada entrava, pelo menos no horário que a gente estava ali, na nossa frente, os guardas não bloqueavam a entrada. Isso só mostra que a nossa população é carente de cultura. Porque esses jovens estavam fazendo o quê no shopping? Procurando um espaço de lazer, porque foi o que a cidade vendeu para eles. Não, o shopping é espaço de lazer. E aí você a cidade não quer competir. O shopping não quer que o Carlos Gomes compita com o shopping. Entende? Não quer que a... Exato. Se você estiver num parque fazendo piquenique, você não come no McDonald's. Entendeu? Eu podia falar McDonald's? Não. Ele não quer que não quer competir com a escola livre de teatro. Não quer, cara. E aí você tem as escolas como o CAV em São Bernardo. Vocês acham que é competição? Eu acho que é burrice mesmo. Eu acho que não é competição. Porque São Paulo tá lá com todos os shoppings, com todas as coisas. É uma cidade maior? Os parques. Tá bom, é uma cidade maior. Tem mais gente? Tá bom, tem mais gente. Mas tem consumo para todo mundo. Eu acho que aqui é incentivo e é burrice governamental. É burrice. Sabe por quê? Porque gera muito dinheiro a cultura. Claro que gera. A cultura gera muito dinheiro, muito dinheiro. Só que os caras não percebem isso. E se você dentro dessa lógica, se você não cria a cultura de consumo nessa população, de consumo de cultura, como que você explica a necessidade de produção de cultura? Porque observe, quando você fala de São Paulo, São Paulo funciona porque tem um público que é cult. Gente, mas a gente tem esse público cult aqui que vai para São Paulo assistir peça lá. Sim. Mas é que São Paulo não vai só gente daqui, né? Vai da região inteira. Vem gente do interior para curtir, né? A gente tem os festivais de balé, que é o Festival de Joinville. Todo ano tem. A cidade fica repleta de gente, vem gente de todo o Brasil. Todo o Brasil vai para Joinville ver. Sabe, teve uma época aqui em São Bernardo que a gente era feliz e não sabia. Era governo do PSDB.
Ah, que tempo bom aquele. Eu Saudade dos liberais, olha. sempre fui disso. É inacreditável como o curso da história nos faz ter saudade de coisas que a gente nem imagina, né? É, Eu então, também tenho saudade do uma PSDB. época que tinha um lance que era de. Naquela época a gente fazia temporada de teatro em São Bernardo. Vocês mais jovens não vão saber disso, mas a gente tinha temporada de teatro, que era muito legal. Então, e lá no Elis Regina, que é o teatro que a gente Sim. sempre participa, a gente tinha sessão infantil, era domingo às 11 horas da manhã, tinha o infantil, e tinha a tarde, e à noite tinha o adulto ainda. E tinha público. Sabe? E a gente tinha uma mostra de teatro de bonecos, começou a ter aquela mostra de teatro de Olha que legal. boneco, ia ser bacana pra caramba. Aí, de repente, hoje não tem mais público, o público ia no teatro, porque tinha. Hoje não tem, acabou o público. Então, o que a gente não tem mais nem a formação de público. Isso perdeu. Você acredita que a pandemia tem a ver com isso? Não. Não, é antes. Não, foi antes. Antes. É A antes. gente perdeu Eu acho que começa na. na mental. Talvez a pandemia Infelizmente. seja uma desculpa contemporânea. Não é uma pandemia, a pandemia trouxe muita arte. A pandemia Trouxe a de live. volta, trouxe live, trouxe outras coisas que foram. Porque a galera deve se inventar. Eu acho que tem um problema que. Aí discordem de mim, fiquem à vontade, né? Porque eu tô falando do meu campo, tá? Eu tô falando do meu lugar aqui. O que eu sinto? Eu ajudo muito a galera a escrever o projeto, né? Falando, a gente, daqui, vamos ler esse negócio, né? E aí, o que eu sinto? Que a gente não conseguiu criar mercado. Mercado, eu tô falando de mercado. Tô falando de mercado. Tô falando de disputar consciência social, né? Falar, gente, eu tenho um produto que quer comprar esse produto. A gente não foi capaz de construir produto e a gente ficou refém do poder público. Por quê? A gente precisa. Eu também acho que é dever do governo. Não discordo disso. Acho que é dever. Né? É patrimônio humano, cultural e precisa ser fomentado pelo Estado. A cultura, na sua expressão total. Mas ficamos refém. Saca? Digitais, né? De tudo. A arquitetura ficou pobre. Porque as estatais deixaram de fazer prédios suntuosos. Me diga, depois do Paço Municipal de Santo André, qual grande obra naquela escala a gente teve na região? E o Paço Municipal de Santo André é da década de 60. Não tem Sabe? mais, não. Né? Tudo bem, tem a Fábrica de Cultura em São Bernardo, que é lindíssima. Tem a pontezinha estaiada aqui. Tá de brincadeira. Eu vi. Eles vêm jogar uma bomba nesse negócio, uma cor horrorosa. Entende? Né? Então, eu acho que é disputar coisa pública. Eu acho que a gente perdeu temporariamente esse espaço de narrativa. Então, mas tá vindo também o Patriani, que tá até. O Patriani pegou. Putz, agora eu vou falar de política. Bora. Patriani. Quem falou que arte não é política? Patriani, né, comprou todo o terreno lá da Secretaria de Educação. Nossa. Secretaria de Educação de São Bernardo foi vendido todo o terreno para Patriani construir os prédios dele. E a educação foi jogada para os cantos. Então, o nosso maior teatro, que é o Senforp, não tinha mais os camarins, não tinha mais as coxias, porque estava cedido para a Secretaria de Educação. Caramba. O próprio Cave saiu de lá do Olha Senforp, só. veio pro Ruge. Hoje o Cave é junto ali, né, com a da biblioteca biblioteca. não desativou, né? Não, continua. A biblioteca do Rude Ramos, em frente ao Lauro Mas tem Gomes. cara de desativar. O Cave é lá dentro agora. É. Saiu do Senforp e foi pra lá. Então, Caraca. é isso que a Que gente... melhorou, segundo, né, eu tava conversando com o pessoal de lá do Cave, melhorou muita coisa. Ter saído do Senforp e vindo para cá, pro Ruge, você tem, em termos de localização, já melhorou muito,
E em termos até de recursos, porque daí agora eles conseguem ir pra rua pra filmar, eles conseguem Só que usar o acabou com a teatro. biblioteca, né? Mas biblioteca é virtual, né, cara? Mas continua a biblioteca. Continua tarde, né? Continua até 5 horas. É. A gente tá tentando dar um passo pra trás. É, A gente tá virando pras crianças e falar, vamos embora ler um livro? Bora ter o contato visual com a letra? Sabe? Isso é importante, Porque a lógico. tela também, ela cria uma outra dinâmica que é muito ruim. biblioteca não pode ser só virtual. Ela Não. tem que ser Mas- física. Acabou ficando, né? Eu acho que. Mas eu acho que tem que manter. Eu acho que Não, tem não, que não, manter. não discordo. Eu acho que sim. Então, eu acho que não é uma justificativa. Eu acho que tem que ter o CAV, um espaço para o CAV e tem que ter o espaço. continuar o espaço da biblioteca. Concordo. Então, não dá para a gente não ter, né? Mas você observa que, de novo, a gente voltou numa lógica de que é um capital que tá dando a letra. Né? Mas é um capital burro. Não é. Para Não é você burro? pensar. Eu sou burro. Não, não, eu não acho que você é burro, pelo contrário, é um homem inteligentíssimo. Mas observa, aonde está o caminho da cultura em São Paulo? No entorno das instituições financeiras, cara. O que os caras fazem? Você tem que dar contrapartida social. Você explora o mercado financeiro. Teatro Bradesco, Teatro Itaú, Teatro... Entendeu? Aí o que ele faz? Ele fala, pô, verdade, Estado, eu preciso dar uma contrapartida social. Vou criar aqui um negócio. E aí ele traz mais marketing para ele ainda. Que quando as pessoas visitam o Teatro Fiesp, maravilhoso, peças maravilhosas, gratuitas, assistir Shakespeare lá, sabe, Hamlet, maravilhoso o teatro, maravilhoso, né? Eu fiz uma palestra no Itaú Cultural. Gente, foi a palestra que eu mais ganhei na minha vida, sabe? Não é verdade, porque me ligaram, né, falando, a gente vai fazer uma atividade no Itaú Cultural, tal, não sei o quê. Você poderia fazer uma palestra pra gente? Eu falei, claro, né? A gente faz tantas vezes de graça, né, cara? Mas pra essa galera a gente não faz nada de graça. Aí eu falei, tudo bem. Aí era uma colega que estava convidando. Aí eu falei meu valor. Eu falei, olha, eu costumo cobrar, né? X. Aí ela, nossa, mas só isso? Eu falei, porra. Aí ela, e se a gente aumentar em 2 dígitos? Eu falei, como? Caraca! Falei, é isso mesmo, Brasil? Poxa, deposite? Eu só acreditei depois que depositou. Ou seja, observa que essa cultura ela está centralizada pelo capital. Teatro Abril, sabe? Teatro Silvio Santos. Está centralizado pelo capital. E o capital ele tem a necessidade de se centrar no cartão postal da coisa. Então, Por ser lei. e aí? Mas Não precisa cumprir a lei da contrapartida, mas aí ele aproveita, porque ele faz marketing. Isso vira marketing social. Isso capitaliza mais ainda para a marca da empresa. mas não, eu merda. concordo, mas eu acho que gira muito dinheiro também. Ou Então, muito. se você tem isso aqui, vai girar dinheiro, vai girar bastante conforto. Eu acho que a gente tem 2 saídas. Ou a gente para pensar. Por que a Coop não investe? A Coop tem grana pra caramba. E ela investe, ela tá dando grana aí pra galera do basquete, do vôlei e tal. Por que a gente não consegue captar aqui? A gente tem indústrias locais. Não, a gente não tem consumo, é o que eu estava falando, a gente perdeu público. Então, você não tem uma formação de público. Você não tem público para teatro aqui. Será? Não, Você não acabou de falar que a galera tá indo pra São Paulo? Então, é o mínimo, né? Assim, se você der mais condições, eu acho que você vai ter muito mais público. Sabe que recentemente, gente, eu não acompanho muito São Bernardo, tá? Mas recentemente, eu odeio shopping. Eu odeio shopping, eu só vou em shopping se alguém me botar um 38 na cabeça ou eu precisar muito. E aí eu fui no Gran Plaza. E aí eu vi um barulho e tal. Falei, pô, tá tendo show, vamos lá no Passo, né? Aí a hora que a gente tava fazendo o show não era no Passo. Tinha um palco montado De alimentação. no estacionamento do shopping, com várias atividades artísticas acontecendo. Falei, caraca. Cheio de gente. Então. Mas assim, caindo gente pelo ladrão, assim, isso- sabe? Não, Com feira de artesanato, os caras... Falei, caraca, o shopping captou um sentimento que é social, a galera quer isso aqui. olha aí, e tá formando público.
A galera quer isso aqui. E tá formando público. Então é isso, as pessoas Bombando. saem daqui, mas se você tem coisas, se acontece as coisas, o Sim. público vai. Eu acho que é isso que eu chamo de burrice, porque você pode sim fazer as coisas, pode sim divulgar melhor o trabalho de quem está aqui, Sim. e vai ter público, como tinha antes, e acabou. Uhum. E acabou. Então, infelizmente é assim. Você acha que é porque ficou caro? Não, não. Eu acho que acabou porque é engraçado. Vou contar a história aqui. Uma história que é legal. A gente tinha no governo olha, gente, eu sempre fui esquerda, sabe? Não é mais? Esquerda. Não, eu sou esquerda. Eu sou esquerda, sou canhoto. Mas assim, a gente tinha. E era um governo de PSDB. E as coisas aconteciam. A gente tinha um projeto chamado Curto-Circuito em São Bernardo. Curto-Circuito, a gente. Os grupos da cidade tinham uma verba. Então você entrava no curto-circuito, você tinha uma verba, e aí você ia apresentar nas escolas. Olha que legal. Te Que pagava, a gente máximo. recebia, a gente tinha o nosso espetáculo e a gente ia nas escolas, escola de periferia, ia para tudo quanto é Que canto. máximo. E a gente apresentava, formava público, e aí a gente tinha esse público. Ah, olha, no sábado nós vamos estar lá no Elis Regina. Pô, aparecia, o povo ia lá para Elis Regina para ver a gente. Sabe que Santo André Sabe? teve uma Então coisa tinha que... tudo isso. E aí entrou o PT na nossa cidade. Entrou o PT. A primeira coisa que foi cortado foi o curto-circuito. Ah, não, nós vamos fazer uma coisa aqui para dar mais, porque a gente precisa abranger mais, então eram poucas pessoas que faziam isso, e agora a gente vai abrir mais, abrir Acabou com o programa. para vir de fora. E vinha gente de fora e acabou com aquele programa que era um programa super bacana. Sabe que Santo André tinha uma política muito legal? Eu tenho críticas também ao governo petista, sou de esquerda, que era o quinta com canja, quartas com canja. E aí eram as bandas regionais, só podia ser banda do ABC, abria o Paço Municipal, tinha um Que ia saguão lá do no teatro, Sapão, ia no saguão do lembro. teatro, e aí a sopa que sobrava no CRAS, que ia para as escolas, tal, se servia lá de noite. Cara, bombava. Bombava. E várias bandas surgiram ali, que são bandas famosas da região do ABC até hoje, né? E na época a galera era jovem. Mas, né? E anos depois o PT volta pro governo, fica 8 anos no governo de Santo André e não é capaz de reformar o teto do Conchita de Moraes. Pois é. E aí aconteceu isso aqui. Aí, então, primeira coisa que cortou foi esse cult que eu achava super legal, que tinha uma formação que a gente ia, que a gente dava oficina dentro das escolas. Era muito bacana. Cortaram. Aí fecharam os teatros para reforma e esse teatro ficou fechado e acabou. Os grupos que faziam as temporadas não tinham mais temporada, não dava mais para fazer, porque começou a engessar. Ah, então não dá, não posso te dar, porque eu não vou dar para o outro, porque eu não vou dar para ele, não deu para ninguém. Entendi. E aí acabou, aí foi acabando. Aí entrou o outro governo, que esse foi o Orlando morando aí, que O Orlando acabando. detonou tudo, acabou com tudo. E aí a gente ficou assim nessa coisa que não voltou mais. E agora tá pedalando aí para voltar, mas igual era antes. Mas o que ela Muito falou, difícil. de valores, né? Se a gente puxando pro cinema de novo, a gente tem um ingresso absurdo, né? Sim, É surreal aquilo. hoje É caro. é caro. Como é que você caro. consome? E aí voltamos naquela questão, se você não forma consumidores, como que você forma Então, produtores? Mas é caro. Mas o teatro, ele
Você vê o teatro, você sai daqui, vai para São Paulo e vai pagar qualquer ingresso. Antes a gente tinha o Centro Cultural, eu nem sei como que tá o Centro Cultural Ó, Vergueiro, Vergueiro hoje. aí caidinho. Então, antes a gente ia para lá e tinha peças muito boas com valor Baixo. baixo. A gente fez temporada lá, né? Fez temporada lá. É, E aqui a gente fazia a mesma coisa, o nosso valor era um valor baixo e a gente levava público. Mas o contrário também tinha, lá já era, sempre foi Eu tenho uma pergunta top. para você. Aqueles teatro, o teatro que era para elite que ia, né? Sim. Mas e continua isso. Só que os pequenos não tem mais. Então, eu acho que o valor ele continua o mesmo alto. Só não tem a produção que é mais barata. Entendi. Então, esse valor alto ele continua, tá lá. E tem gente que vai, que tem dinheiro e vai. A produção baixa que não tem mais. É, Eu- porque quando a gente vai para São Paulo tem fila. Se você não Vejo compra o isso. ingresso antes, você É, não assiste, É, né? É simples assim. é simples assim. E muita gente não vai mesmo porque é caro, né? Mas Porque é uma demanda regional, né? São ah, 40 milhões, tô arredondando, né, gente? São 40 milhões de habitantes, né, na Ah. região metropolitana. ah, Não tem como não ter demanda numa cidade, É. né? Como a cidade de São Paulo. Mas eu queria te colocar uma dúvida, tá? Porque a gente tá falando de cenografia, a gente tá falando se a gente de já como que a sai gente. dessa- Não, mas eu acho que tá tudo dentro, né? Acho que tá. A arte é política, né? Não tem como. Desassociar, não tem. Sabe que você tá falando de arte política? Eu, certa vez, estava lendo uma discussão entre Raquel de Queiroz e alguém contemporâneo dela, mais político, assim. E eles estavam debatendo se é político, não é político, se é político, não é político. É isso, gente. Quando a arte fala que não é política, ela é política. Porque quando ela fala, não sou política, não vou discutir a questão política. O fato de você escolher de não discutir, você já está discutindo. Para mim é simples assim. Mas eu queria trazer uma discussão, né, que é a seguinte: como que a gente. Nem sei se dá para fazer esse comparativo, mas como que a gente discute, coloca o teatro numa perspectiva de uma sociedade altamente midiática, aonde o sentido da visão é o audiovisual completo ali, né? E aí, quando eu tenho o teatro, que eu preciso fazer essa pessoa pensar, eu preciso fazer ela interagir com a cena. Certa vez, eu levei os alunos no Teatro Municipal de Santo André, né? E nós fomos assistir. Ai, gente, esqueci o nome da peça, olha que merda. Que fala da história da baleia, da cachorra-baleia, Sertão, Vidas secas. Vidas Secas. Vidas Secas. Já sopraram aqui. Vidas Secas. Vidas Secas, do Do Graciliano Ramos. Graciliano Ramos. Assim, outro nordestino, né? Minha técnica afiada. Mas você viu? Ó, já grita aqui, ó. Você viu que o menino passou no vestibular, né? É. Você viu, né? Estudou. E aí, a cenografia eram caixotes que viravam coisas, sabe? E aí, quando a gente voltou para a escola, né? E aí, eu e a professora de português fomos discutir com os alunos a peça, aí o aluno vira e fala: mas por que ele sentou no caixote daquele jeito? Eu falei: porque aquele caixote não era mais caixote, era mesa de jantar, sabe? E aí eu fico pensando que lugar que o teatro ocupa, né, numa sociedade que agora lida com seus sentidos de uma outra perspectiva. Difícil, É porque nos difícil. coloca um desafio enquanto cenografia. É difícil, Sim. mas é fácil compreensão. É difícil, mas é de fácil compreensão. Antes a gente tinha uma educação artística na escola, Uhum. uma formação. Que turma que era essa, você sabe? O ano. Ano. 2000 e... Não. Ah, Assim, terceiro ano do ensino médio.
Então, ensino Não, e super, assim, super intelectualizado, estudando pro, é, sabe? só que eu acho que a arte, ela não tá mais dentro da escola, ela não foi mais obrigada a estar na escola de uma Na forma época era, é, na época é, era é, obrigatório. Hoje em dia não é mais. eu não É, sei. você não cria pensadores É, no sentido cultural, eu assim, acho da que coisa. isso falta muito. Eu não sei como é que tá hoje, eu E aí a tô gente longe de volta para a educação. literatura, que você tira, né, você diminuindo a Uhum. literatura, você diminui Sim, essa imaginação, né, sim, esse contexto magético, sim. e aí você cai tudo, que loucura. É, cara, porque o eu estava comentando Interpretação. com o Alê, eu fui assistir uma peça no uma peça de ópera, o Guarani. É. Ah, me Cara, que falaram coisa. que transformaram o Guarani numa coisa de doido, né. Nossa, gente, o eu até comentei com o Alê, falei: "Cara, como que os caras conseguiram fazer aquilo?". Porque, assim, eles trocam de cenário, assim, com uma velocidade muito grande, tem uma troca de cenário, o uso da iluminação, mas não é só iluminação, a iluminação é muito boa, mas de projeção de imagem. Porque tem um primeiro momento que a imagem está em primeiro plano, tem um segundo momento que a imagem está no segundo plano, tem um momento que você tem uma imagem no primeiro e no terceiro plano. Assim, as pessoas que já assistiram Guarani, né, sem essas interferências, saíram de lá xingando, né. Eu saí de lá pasma, falei: Que viu "Caraca, uma velho, coisa feita. são 3 horas de peça que você fala: 'Mano, o maluco, cara, meu Deus, É, tem um pássaro agora, agora é um ah, tatu'". Fala, e não é um Várias tatu. surpresas, né? E não é o tatu certinho não, tá, o a é, eu não sei quem foi o artista plástico, mas ele foi fantástico, sabe. Eu falei: "Caraca", que legal. mas o custo É, daquela peça também deve ter eu sido não vi o espetáculo, mas eu li uma crítica que transformaram o Guarani. o Guarani numa coisa, eh, que não é a ópera, é outra coisa. É outra coisa. É outra É coisa um que não é a musical. ópera. Ela Ah, deixou de ser ópera e virou musical, mas a galera saía de lá. que tinham cenas de uns índios que ficavam, eu não sei direito. Hum. Que eles entravam em cena, mas, estavam ali por estar. Ah, sim, Não tinha nada a sim. ver com mas eu não vi, eu não É, o que eu isso entendi ali foi o seguinte, né, eh, tô falando também de percepção, tá. Não conversei com ninguém do elenco, apesar deles estarem lá fora como corriqueiramente, né, estão lá fora depois, eu não fiz esse questionamento. A minha leitura, os índios estavam ali para interpretar o papel, porque a voz era do cantor de ópera. Se cantar em italiano, né, a peça foi escrita em italiano, né, e eles estão cantando em italiano, mas o índio tá ali, sabe. E aí o que que eu sentia? Que o índio estava ali na expressão física, e inclusive tem uma hora que tem uma cantiga cantada pelos índios, em guarani, né, que eu falei: "Caraca", né, eu achei fantástico, é, porque é trazer o índio pra dentro da que legal, narrativa, não é o eu branco não falando do índio. eu não É o índio lá, não Ele mesmo no lugar onde que ele deve estar, né? ainda não é a voz dele, É, ainda é é, em é a italiano, voz dele. mas é ele. É o corpo dele que tá ali. Porque a todo momento o cantor de ópera, pra você entender, né, estava aqui, ó, você é a plateia, o cantor de ópera tá aqui, ele tá cantando, e aí aparece no telão a tradução do italiano para o aham. português, e aí do nada o índio vira, e aí tipo, eu acho que cabe uma interpretação mesmo. Espera o índio tá cantando ou é o índio que tá interpretando, sabe, porque tem uma hora que você vê o cara, você não vê o índio atrás dele, você vê uma sombra atrás dele, sabe. É, Eu acho que caberia várias discussões ali, eu achei a peça fantástica, assim, 3 horas que a hora que deu o primeiro intervalo, eu falei: "Não mano, continua, agora eu quero entender o que que na você vai fazer verdade aí". tudo tem as reações, né. Cada momento é um momento e vai se transformar, e daqui a pouco a gente vai falar desse momento, Sim, e vai fazer parte da história, e é essa mudança
que a gente vai passando. E aí teve uma coisa que você estava falando da cenografia enquanto som. Nessa mesma peça, né? Gente, assistam, tá? Vai lá, Não vai assista. Tá ter, gratuito. mas ainda tá. Ah, saiu de Já cartaz, saiu. verdade, Ficou tá. pouquinho tempo. Saiu de cartaz. Mas tomara que volte. Tomara. Tomara que volte. Tem uma cena que é isso. Eles vão entrar em conflito, né? E aí não tem um tiro. Pá, 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 as pessoas caem e morrem. Não, mas você entendeu que tem um conflito ali, que é o que você estava falando, né? Da cena enquanto cenografia. Ficou óbvio que estava um conflito posto ali. Mas você não tinha o som da bala, você não tinha a sonoplastia, sabe? Eu achei fantástico, eu gostei muito. E aí você tem, eu acho que voltando, trazendo para o cinema, né? Você tem uma questão que eu acho muito maluca, assim, né? Que o teatro, se você for fazer uma analogia, o teatro é um plano contínuo, Uhum, que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Imagina que você ligou a câmera e vai acontecer o filme inteiro sem você desligar a câmera, uhum, né? Então é aquela loucura. E aí eu gosto de ir ao teatro para pegar referência para os filmes por conta disso, né? uhum. Porque você tem todo um trabalho que no filme no cinema você acaba tendo praticidades e facilidades que eles não têm no teatro, né? Então você convertendo isso facilita muito a tua vida, se você aprende a observar o que eles estão fazendo ali, né? E aí de cenografia tem toda uma questão de diferenças, né, Uhum. entre a cenografia do teatro e a cenografia de cinema por conta de plano, né? O teatro Uhum. você está o tempo todo vendo o palco todo ali, né? E aí no filme você está vendo os ângulos que o fotógrafo quer que você veja, né? O Sim. diretor quer que você veja. E aí, mas em termos de referência é incrível, né? Como que você consegue viajar de um para o outro, né? Para Sim. quem está estudando, você consumir você consegue fazer o outro. Sabe que tem uma cenografia de uma peça que eu acho que ela é mais. Eu assisti ela até cansar. Eu não sei se a Escola Livre ainda faz ela, mas tinha aquela Semana dos Formados da Escola Livre antigamente. É que eu não tenho frequentado mais a Escola Livre, né? Eu ainda tenho amigos que Escola dão Livre aula de lá. Teatro de Santo Isso, de André. Santo André, né? E aí eles faziam algumas peças com os formandos. E uma delas era O Carro. Lembra? Lembro. E aí era encenado, era uma semana de teatro, e aí ia pro Teatro Municipal da cidade, que é maravilhoso, né, no Paço Municipal, e aí encenavam-se essas peças. E aí você andava pelo palco. E a cena começa, tá escuro, você não consegue enxergar um palmo à frente dos olhos, e aí um raio de luz abre e você ouve um fogão. E aí levanta o cheiro de fritura. E aí surge uma senhora italiana, com sotaque bem arrastado italiano, e você não enxerga nada, você enxerga o foco de luz está ali, é muito forte aquele foco de luz, né? E aí você sente o cheiro do bolinho de chuva, que obviamente que deve ter acabado de ser frito mesmo, né? E aí ela serve o bolinho de chuva e começa a contar a história da cidade de Santo André através da ferrovia. E aí tem uma outra cena que é muito boa também, quando o vagão se desprende, que é a história do trem, que aí o vagão se desprende e o vagão fica à deriva. E aí o que pode acontecer nesse vagão que tá à deriva? Tudo. O Uhum. pastor vai lá tentar salvar uma das pessoas, a velha vai dar em cima do moleque. Ou imagina, né, mano? Porque o vagão tá solto, parça. E aí você vai acontecer o quê? Eu vou viver, eu vou morrer? O que eu faço agora? O que eu faço nesse momento? Tem uma cena que ela é fantástica. A galera senta na beira do palco, e aí você não enxerga mais as pessoas que estão no entorno, e a galera começa a bater no palco. E aí você sente como se você estivesse dentro do próprio vagão. Lembra dessa cena? Eu não assisti no. Você não assi- assistiu? no- Eu assisti algumas assisti vezes. no Conchita, mas eu não lembro. Eu vi no Conchita, eu vi no Municipal, há alguns anos eu assisti. Por isso que eu já decorei a peça, né? Porque eu gostava tanto que quando eu chegava eu falava, gente, quando que vai ser?
Que massa. Então, pessoal, vamos para as nossas considerações finais. Infelizmente, a gente já passou por toda a história do Brasil política, que foi massa. E é isso, né, cara? Não tem como vocês manifestarem arte sem manifestar política, né? Não tem como. É isso. A arte é política. Nossos corpos são políticos, né? Nossos corpos são políticos. Exatamente. Então, por favor, Aira, comece suas considerações finais, coloque os seus links, seus endereços, como que a gente consegue conversar com você e continuar esse bate-papo. Da hora. No Instagram, coloca lá Aira, HAINRA.A, né, de Azab. Acho que o Instagram acho que é o melhor caminho pra gente trocar uma ideia, bater um papo. Entra lá, bora, segue. A gente tá precisando de likes. Entra... A gente quer biscoito. Joga um biscoitinho lá que nós vai gostar. Eu acho que a gente precisa pensar em quanto que a gente é capaz de lidar com a arte enquanto ferramenta do cotidiano, enquanto disputa de narrativas, né? Porque nós estamos num momento histórico. Eu vou citar Marx, né, mano? Vamos a gente falar que a gente é de esquerda mesmo, né? Porque senão vão tirar nossa carteirinha depois, ainda mais socióloga, né? Fala, pô, foi lá, não citou Marx, mano. Como assim? Que urbanista é você, que arquiteto é você, que, né, reivindica a construção humana da cidade e não cita Marx. Marx, ele fala uma frase que é a seguinte, né? A história se repete. A história se repete. A primeira vez como tragédia. E a segunda vez como farsa. A primeira vez é tragédia porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então a tragédia vai acontecer, porque não está previsto. A segunda vez não. A segunda vez é farsa, porque a gente sabe o que vai acontecer. Então, do começo da segunda década, dos anos 2000 para cá, o que a gente está vivenciando é o crescimento da ultradireita. E não é o PSDB que eu sinto saudade. Né? Que pelo menos você sentava e discutia numa perspectiva liberal, econômica, e discutia com os caras. Né? No liberalismo, não, mano. Nesse liberalismo fascistoide que tá posto, é o fim da cultura, é o fim do diálogo, é o fim da possibilidade de interpretar a realidade, é o fim da nossa capacidade cognitiva de construir a realidade. Observem. E a consideração final da pessoa leva uma live. Para concluir, né? Eu tenho pensado que quando eu vou ver as produções culturais, cinematográficas principalmente, né? O teatro, às vezes, também, a gente é capaz de conceber tudo, menos a mudança de sistema. A gente tem visto filme que é o alienígena que ataca, é o terremoto que acaba com tudo, é a onda que é a água que começa a subir, o gatinho não sabe por onde vai, né? A gente está sendo capaz de conceber o fim do mundo enquanto artistas. Mas a gente não está sendo capaz de conceber uma outra forma de habitar esse mundo, né? Então eu acho que nós temos uma responsabilidade enquanto artistas, que é utilizar a arte enquanto ferramenta discursiva capaz de conceber uma nova realidade. Eu acho que é isso. E agora na cabeça deles, o tema do TCC deles do CAV já mudou 3 vezes aqui, né? só com essa O que você estava fala pensando aí no seu TCC? Do tema, É. a gente tá fazendo um tema. A gente tava com outro tema, aí depois mudou pra outro tema. Porque a gente vai criando, né? Vai criando coisas e a gente vai pensando em Põe o microfone. vai pensando em vários tipos de coisas, mas a gente tá com um tema mais realístico mesmo, né? A gente quer falar sobre periferia, sobre como essas histórias atravessam da periferia, que é uma coisa a ser contada, né? Porque se a gente que não conta, quem é que vai contar? Ninguém. Né? Ninguém vai contar. Então, essas histórias precisam aparecer, preciso que mais gente veja para ver como que é essa realidade. Tem vários tipos de realidade, não tem só uma visão ou um tipo, tem várias perspectivas, né? Você assistiu o filme A Melhor Mãe do Mundo? Não assisti esse. Mas você já viu o trailer? Também não. Procura depois. Vou ver. E o nosso TCC também fala sobre o luto na periferia também, porque o luto, querendo ou não,
é um assunto que não é muito falado, sempre é muito velado, como é contado. Então a gente queria trazer esses dois assuntos e mulheres também na periferia, de alguma forma, tudo junto. Então vai ser um processo bem interessante Esse filme, A Melhor Mãe do Mundo, Hum. é uma mãe que ela é agredida fisicamente pelo marido, fisicamente e psicologicamente, ela é apaixonada por ele, É o do seu Jorge, né? é do seu Jorge. É. E aí ela vai pra situação de rua com os 2 filhos. E aí não é só tragédia. Também tem festa, tem alegria, tem. Eu acho que colocar na lista. Uma boa referência. Uma boa referência, porque acho o que nosso seria legal é vocês darem uma olhada. de mãe e filha, assim. Pra não retratar a periferia também só como tristeza, porque a gente não é só tristeza, Com certeza. a gente não é só sofrimento, né? Uhum, com certeza. A gente é várias coisas, né? Sim. Várias facetas. Inclusive, a gente é capaz de transformar a dor em arte. Isso Ao que- samba. Isso que é mais bonito. Ao funk. Funk. Uhum. É. A gente é capaz. Adilson. Cenógrafo Adilson, Instagram. Pode procurar lá, ver os meus trabalhos e precisar da gente, estamos aí para ajudar um pouco a arte. É isso aí. Então é isso, gente. Vocês têm alguma consideração final em relação a tudo? Eu acho que a gente tem que consumir mais arte, tem que assistir mais filme, tem que valorizar o cinema nacional também, não é só o internacional. Porque a gente tem muita cultura, muita coisa para oferecer pro mundo. Tá aí, isso aqui no Oscar de melhor filme, Fernanda Torres ganhando melhor atriz, como no Globo de Ouro. E aí, Inclusive, no nosso cenário aqui, nós temos o menino Oscar, que foi feito pelo menino Adilson para uma peça, né? E aí ele nos abrilhantou aí com esse empréstimo Aí eu. desse menino. Do quê? Conta do que era essa peça, porque você fez. Foram Não, vários não, elementos não, de na- cinema, Na né? verdade, era um espetáculo de dança que falava de cinema. Então, eu tenho, né, o painel de fundo, que são filmes, e aí o Oscar são 2 peças, uma que vai de cada lado, e aí tem claquete, tem rolo de filme. A claquete, Isso- só para situar, a claquete, qual o tamanho dela? Ela é grande. Porque eu já Grande tentei quanto? pegar emprestado essa claquete. Ah. Hoje eu pedi para ele trazer o negócio de pipoca. Pipoca. Aí ele, não cabe no carro, eu não tenho como te levar. É Entendeu? grande. São é grande. peças gigantescas. São peças grandes que é para balé, né? Então eles ficam sempre no fundo. O balé ele precisa de muito espaço para acontecer. Então as coreografias têm o espaço para acontecer. Então essas peças elas ficam lá no fundo, elas ficam ali mais fica mais decorativo, né? Ela não interagem, ela te leva naquele momento para a ideia do cinema, e aí vão acontecendo as coreografias de cada filme, e enfim. Então, são peças mais decorativas, na verdade, né? Te leva para o cinema. Você tem a ideia do cinema e você tem a coreografia que te remete aos filmes, né? Então é isso. E aí ele foi feito lá para dança. Ele é feito de isopor e tá resinado. Tem uma resina em cima dele. Tem a base que não coube aqui dentro, que é grande também. Mas que tá lá fora. A base fica lá fora, quem quiser tirar foto, né? Foto Walter Salles Mood, pode tirar lá fora. É isso então, gente. Então, muito obrigado se você ficou até agora aqui com a gente. Se você gostou, compartilha, manda para os seus amigos. Se você não gostou, manda para os seus inimigos. O importante é você mandar para alguém, né? E vamos compartilhar todas essas informações aqui, tá ok? Muito obrigado, segue a gente e é isso. Abraço.